Boa noite. Apenas uma semana depois dos líderes europeus terem apresentado o que diziam ser uma solução para a Europa, o velho continente voltou a estar de novo à beira do abismo. Em Portugal, o governo quer aprovar o orçamento do Estado para 2012. É o mais recessivo dos últimos 30 anos. É convidado desta edição do Grandes Negócios o secretário-geral do Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa. Boa noite. Obrigado por estar neste Grandes Negócios. Começo por lhe perguntar como é que assiste a esta situação de degradação da própria situação económica a nível europeu. Bom, eu creio que, em primeiro lugar, era importante fazer aqui um sublinhado muito forte nas sucessivas cimeiras, iniciativas, reuniões, designadamente do Conselho Europeu, olhamos para as suas conclusões e verificamos o seguinte, é que, havendo um problema, havendo uma crise, nunca vão às causas estruturais que conduziram a essa mesma crise. E esta última cimeira foi bem o exemplo disso, em que, mais uma vez, procurou, no essencial, ter preocupações com o sistema financeiro, procurando injetar mais uns milhares de milhões nesse setor, não se vislumbrando, digamos, uma medida, portanto, um quantitativo, portanto, uma disponibilidade para o crescimento e para o desenvolvimento económico. E esta contradição, digamos, leva a que, apesar dos aplausos momentâneos e de saudação pelos sucessos, a verdade é que, imediatamente a seguir, como o problema central não está resolvido e antes, pelo contrário, continua a acentuar-se, inevitavelmente surgem depois as consequências. Uma outra ideia que eu acho que é importante é todas estas medidas estão a ser tomadas à revelia dos povos, dos trabalhadores e dos povos da União Europeia que, naturalmente, hoje flagelados pelo desemprego, pela ofensiva aos seus direitos, têm uma vida cada vez mais difícil e não encontram uma resposta. Portanto, tudo isto é decidido à sua revelia, pensando apenas, digamos, nos interesses do chamado mercado. Nessa linha de raciocínio, parece-lhe correta a opção do primeiro-ministro grego em ter avançado com um referendo sobre a permanência ou não, e agora já se conhece a pergunta que vai ser colocada ao povo grego, a permanência ou não na zona euro? Bom, creio que ao povo grego compete responder a essa questão, mas tudo indica que é, de facto, uma operação de pressão, de chantagem sobre o povo grego, um pouco com esta ideia, portanto, ou capitulas ou morres. No fundo, é apenas procurar dizer ao povo grego que escolha a árvore em que quer ser enforcado. Porque, naturalmente, hoje, com as medidas brutais de austeridade, de retrocesso que estão a ser aplicadas na Grécia, quem foi à bancarrota não foi a banca, foi o povo grego, e sabem que uma saída súbita, sem qualquer processo de negociação, sem qualquer consideração da zona euro, teria consequências naturalmente dramáticas. Mas há pouco, quando dizia que os vários governos, os vários líderes não davam a voz ao povo, esta é uma oportunidade de dar a voz ao povo. Sim, mas um pouco... repara que é um mecanismo, eu diria que é um mecanismo, depois de ter decidido nessa cimeira, portanto, avalizar mais um pacote de austeridade sobre o povo grego, tendo em conta, com certeza, contradições e dificuldades internas, vem, digamos, dirigir-se, portanto, ao povo, quando é conhecida a opinião do povo grego que, neste processo, tem desenvolvido, portanto, lutas espantosas, tremendas, de resistência, de denúncia, de luta, e, digamos, esta manobra, portanto, do governo, portanto, independentemente de uma análise mais fina, portanto, pode significar, portanto, uma grande operação de chantagem e tentar responsabilizar o povo grego por aquilo que eles decidiram. Ou seja, esta pergunta deveria ter sido feita antes de pedir ajuda externa, da Grécia ter pedido ajuda externa. É evidente, porque isto... houve, portanto, a imposição também, portanto, enfim, da União Europeia e do FMI, cavalgaram sistematicamente em programas e medidas de austeridade, nunca se preocuparam com a opinião do povo, designadamente do povo grego. E agora, portanto, digamos, pelas dificuldades objetivas que encontram, porque o povo grego, como disse, portanto, resiste e luta a esta tremenda e violenta ofensiva contra as suas condições de vida, contra os seus salários, contra as suas reformas, as suas pensões, naturalmente, vem aqui um pouco tentar responsabilizar o povo grego pelas consequências de um referendo.
de um sim ou do não, como se isto tratasse apenas de um sim ou do não. O problema não é esse. Quem é que tem a culpa da situação em que está a Grécia, mas já lá vamos também, são situações idênticas, enfim, com algumas diferenças, a situação de Portugal e da Irlanda, mas ainda focando na situação grega, de quem é a culpa do país estar na situação em que está? Eu não posso falar pelos gregos, obviamente, eu falo pelo meu país, mas com as devidas adaptações e diferenciações que existem entre nós, portanto, e os gregos, hoje o povo português interroga-se muito. Primeiro, como é que chegámos aqui? Segundo, para onde foi o dinheiro? Para onde vai o dinheiro? Isto são perguntas que ouvimos ao cidadão comum, enfim, aos trabalhadores que estão a ser vítimas desta ofensiva e verificamos que todo um processo de execução de uma política de direito ao longo de 3 décadas, mais de 3 décadas, em que, portanto, a União Europeia é cada vez mais determinada pelo neoliberalismo, pelos interesses do chamado mercado, que na prática, portanto, e descodificado significa do capital financeiro, em detrimento da economia produtiva. Nós, portanto, se não assistíssemos hoje, portanto, à destruição do aparelho produtivo, em que coisas onde éramos bons, passo o termo singelo, desde a indústria da metalomecânica pesada, desde a siderurgia, desde a indústria naval, desde, enfim, as pescas, mesmo no plano da agricultura, onde aí também podíamos ser melhores, o que assistimos, infelizmente, foi, digamos, ao abate do nosso aparelho produtivo, da nossa produção nacional, a troco de alguns subsídios, que, enfim, beneficiaram uns quantos, não o país em geral, portanto, e os produtores, portanto, em particular os pequenos e médios, e neste sentido, portanto, hoje temos um drama. De facto, o grau de destruição desse aparelho produtivo, a inclusão no próprio euro. O PCP bem avisou nessa altura, porque a nossa economia não estava preparada, digamos, perante economias poderosas, como é sabido, da Alemanha, uma França, até da Itália, era um pouco, digamos, a panela de ferro contra a panela de barro. Nós, tanto alertámos, Portugal ficava sem mecanismos, sem instrumentos, designadamente em relação à própria flexibilidade Olhando esta da moeda. Parece-lhe que Portugal não deveria ter entrado no euro. Naquelas condições não devia ter entrado. Portanto, e nós, quando afirmamos isto, está escrito, designadamente, em resolução congressual, portanto, numa conferência sobre a CE, sobre a União Europeia e sobre o euro, onde, com uma grande visão de futuro e rigor de análise, o nosso partido, enfim, foi capaz de afirmar que isto teria más consequências para Portugal, para o nosso país. Qual seria a consequência para Portugal não ter entrado no euro? Portanto, há países da União Europeia que não entraram no euro, digamos. Mas com economias com outro dinamismo. Sim, pois, mas o grande problema é que nós, que precisávamos fundamentalmente de desenvolvimento, de modernização, designadamente, do nosso aparelho produtivo, aconteceu o contrário. Repare, por exemplo, os espanhóis, em relação às pescas, agarraram nos subsídios e investiram, modernizaram a sua frota. Hoje é a 3ª frota mundial de pesca. Portugal, que tem, digamos, a maior zona económica exclusiva. Foi abatendo a sua frota pesqueira. Foi abatendo a sua frota pesqueira. Mas parece-lhe que a questão essencial foi entrar ou não entrar no euro, ou foi o pós-euro, que de facto os fundos, e nomeadamente, digamos, uma disponibilização de muito dinheiro a preço baixo, não foram aproveitados da melhor maneira? Sim, mas eu quero sublinhar que muito dessas verbas comunitárias, muitas delas não era para modernizar e desenvolver, muitas delas era mesmo para abater. Enfim, os políticos na altura foram ingênuos a negociar os acordos, nomeadamente de injeção de fundos na nossa economia, as contrapartidas desses fundos. Sim, portanto, eu creio que não foram só ingênuos, portanto, tomaram uma opção, porque eu lembro-me perfeitamente do então ministro Cavaco Silva, por exemplo, quando assistíamos à lapidação da nossa indústria, como eu referi. Portanto, ele dizia que isso estava fora de moda, portanto, que ali ao lado, portanto, eu lembro-me em relação à siderurgia nacional, no caso concreto, afirmava que ali ao lado, na vizinha Espanha, produz aço suficiente. Hoje estamos na União Europeia. Enfim, esquecendo que a economia produtiva é que é sempre determinante para qualquer país. Portanto, não era ingenuidade, portanto, era uma opção. E, nesse sentido,
enfim, quando se davam esses subsídios para manter os solos a não produzir, em que quem tivesse mais terra mais beneficiava em termos de subsídio comunitário. Em relação às nossas pescas, à nossa frota pesqueira, portanto, navios importantes, desde a pesca do bacalhau, como sabe, portanto, até outros, até à própria marinha mercante, que é outro ângulo da questão, portanto, tudo era dado para abater e não para modernizar, como digo, portanto, e alguns desses países, portanto, investiram bem. Aqui não. Viveram como alguns, como novos ricos, e não tiveram uma visão de futuro, particularmente no plano do crescimento e do desenvolvimento económico. Mas à frente, certamente vou questioná-lo sobre como é que encara o mandato do atual Presidente da República, mas uma vez que falou exatamente dessas declarações do então Primeiro-Ministro, não resisto a perguntar-lhe como é que observa as atuais declarações de Cavaco Silva quando fala da importância do setor pesqueiro, nomeadamente. Bom, isto nós dizemos mais vale tarde do que nunca. O PCP, portanto, considera que, no quadro desta crise que estamos vivendo, uma questão estratégica, para além da questão da necessidade da renegociação da dívida, portanto, de uma outra política fiscal, de uma maior justiça na distribuição do rendimento, portanto, para nós, portanto, a questão do aumento da capacidade produtiva, produzir mais, não é só para criar mais riqueza, até para criar mais emprego. Nós, enfim, em relação, portanto, à economia do mar, porque não é só a questão das pescas, como já referi, designadamente também, portanto, a marinha mercante, a questão dos portos, portanto, tendo em conta geográficos, portanto, o posicionamento estratégico que Portugal, portanto, tem neste momento, sempre teve, obviamente, nós consideramos que existe aqui potencialidades imensas que não se compadecem com meras declarações. Portanto, enfim, o Presidente da República foi fazendo essas declarações, mas na prática o que é que isso significa? Nós temos uma proposta, digamos, de desenvolvimento da nossa marinha mercante, de desenvolvimento da nossa frota pesqueira, de, digamos, usar os recursos marinhos, enfim, do qual somos riquíssimos e que não estamos a aproveitar nada. Pensamos que, eu diria, portanto, seja bem-vindo à preocupação, agora das declarações passemos, de facto, à prática. Penso que hoje é praticamente reconhecido por todos os vários quadrantes partidários que é importante relançar a economia, é importante devolver o sistema produtivo à nossa economia. A questão é como é que se faz esse relançamento do sistema produtivo, não tendo o Estado neste momento capacidade de se endividar mais, não tendo a banca de dinheiro, como é que é possível voltar a ter um sistema produtivo nos próximos anos em Portugal? Não, qualquer economista percebe, eu até diria, qualquer cidadão percebe que, e insisto muito nesta ideia, sem criarmos mais riqueza, sem produzirmos mais, nós podemos pedir os empréstimos que quisermos, não saímos desta situação dramática em que nos encontramos. Então, quando dizem não há dinheiro para o investimento na economia, eu coloco-lhe esta questão. Por exemplo, porquê é que se negociou esta questão dos 3 ou 3,5% de redução do déficit? Saberá melhor do que eu, possivelmente, que não há nenhuma lei económica que determine, mas é 3,5% porquê? Porquê é que não é 4,5%? Qual é o mal que vem ao mundo? Porquê é que não se agarra, enfim, numa perspectiva de prolongamento da redução do déficit, sendo um problema, não é o problema nacional, em que se poderia, digamos, agarrar para investir na economia. Como é que investimos? É evidente que quando falamos do reforço do nosso aparelho produtivo, da nossa produção nacional, isto não é um ato súbito, percebemos, mas quando se assiste, por exemplo, a uma recente decisão do Governo de concessionar, enfim, no plano da exploração de riquezas do nosso subsolo, desde o ouro, a prata, o estanho, também, portanto, ao cobre, como é que é perceptível, como é que se entende, do ponto de vista do interesse nacional, é disso que estamos a tratar, que se explora tanto essas riquezas, que essas riquezas vão em bruto para países terceiros, enquanto que nós não temos, apesar de termos o maior filão de cobre da União Europeia,
segundo os elementos que existem, com rigor científico, como é que nós não temos, por exemplo, um setor de transformação do cobre. E isso leva a que a mais-valia fique no estrangeiro. O que lhe pergunto é como é que era possível manter ou colocar essa transformação em Portugal? Era, por exemplo, construindo uma fileira produtiva onde existisse um investimento, claro, por parte do Estado, e nós também admitimos o investimento privado, portanto, a ver se não há confusão nenhuma, mas portanto, o Estado deveria ter aqui uma obrigação que teria um efeito a médio prazo, pelo menos, a médio prazo, de criar mais valia, mais riqueza e, simultaneamente, também mais emprego. Porque o problema é este. Como é que nós como é que resolvemos o problema do desemprego? Mas a questão que lhe coloco neste preciso momento, e não estamos a falar do passado, é, não tendo o Estado capacidade de investir porque não tem dinheiro e sendo difícil atrair investimento estrangeiro, como é que isso se faz? Leva-nos à pergunta inicial, como é que se relança a economia? Pois, e aí as soluções, portanto, orçamentais encontradas por este governo, é evidente que criam um bloqueio. Mas se, por acaso, com uma outra política fiscal, diz, não há dinheiro, nós dizemos que há, está mal distribuído, com uma outra política fiscal, por exemplo, não se entende como é que se estão a exigir tantos sacrifícios aos trabalhadores e ao povo português e, por exemplo, em relação, portanto, às transações bolsistas, em relação à distribuição de dividendos, em relação, por exemplo, ao repatriamento de capitais, em relação, por exemplo, aos offshores. Em relação a esses 4 exemplos que deu, não há de facto um pouco o mito que é possível tributar esses rendimentos, quando esses rendimentos rapidamente fogem de domicílio fiscal de um lado para o outro? Então, primeiro, Portugal, portanto, como o Governo da República deveria, portanto, designadamente no quadro das instituições onde participa, as instituições internacionais, procurar, digamos, insistir e persistir nesta ideia de que é necessário combater esses paraísos fiscais, portanto, esses offshores. Não é Portugal isoladamente, estou de acordo, mas se não tomarmos iniciativa, se apenas ficarmos, portanto, numa posição expectante, é evidente que nunca ninguém fará isso. E nós consideramos, por exemplo, em relação, portanto, a esses paraísos fiscais e aos offshores, dizia o FMI que em 2009 estavam lá 60 mil milhões de euros, enfim, de dinheiro que ganho aqui em Portugal, que se deslocou para esses paraísos fiscais. Eu não acredito, enfim, que o capital seja, portanto, um bom samaritano e que, de repente, por patriotismo, digamos... Procura, obviamente, o sítio onde paga menos impostos. Mas, de qualquer forma, portanto, isto é um exemplo concreto, como é que, por falta de políticas nacionais e comuns, e, portanto, designadamente comunitárias, se permite, digamos, que aconteça isso que está a dizer. Deveriam existir políticas europeias coordenadas mais fortes para impedir, portanto, a existência, portanto, e o regabof desses paraísos fiscais que deixam o nosso país a sangrar. Portanto, este é que é o problema. Há pouco falava da questão dos valores que nos foram impostos pelos credores relativamente aos níveis de déficit que é preciso atingir e ao tempo que é escasso, de acordo com o que disse. Era possível Portugal ter negociado na altura um outro tipo de apoio? Tinha capacidade negocial para o fazer? Eu considero que pelo menos devíamos ter tentado, claramente. Em vez de aceitar da forma submissa, como foi aceito, o pacto de agressão imposto pela Troika estrangeira, com o colaboracionismo da Troika nacional, Portugal tinha condições, digamos, ou pelo menos isso se exigia, num esforço patriótico, num esforço de defesa do interesse nacional, procurar negociar, designadamente a renegociar a dívida, portanto, enfim, procurar melhores condições, ver, portanto, mecanismos, outras formas, na altura, portanto, enfim, nós dissemos algumas, e eu não estou a dizer que tivéssemos êxito, repare, mas estou a dizer que devíamos ter tentado, de um ponto de vista de defesa do interesse nacional. E isso não foi feito. O facto de ter sido negociado na altura em que foi, parece-lhe que esse elemento de ter sido tarde demais prejudicou também a negociação? Bom, não leva mal, mas eu acho que a palavra negociação é um exagero. Porque, de facto, não houve Porque acha que não houve negociação? Houve uma imposição. Claramente, portanto, houve uma imposição que, enfim, imposto por uma troika, portanto, que, do nosso ponto de vista, não tinha a legitimidade para o fazer. Aliás, nós não fomos ao encontro da troika, porque partimos desse princípio da legitimidade, partimos do princípio que não estava a haver negociação nenhuma, procuramos, por exemplo, apresentar as nossas propostas ao governo português da altura,
Mas, portanto, não houve de facto uma negociação. E hoje repare, cada vez que começam a surgir medidas, aliás, este orçamento encaixa perfeitamente nesse programa de agressão, portanto, percebemos que tínhamos responsabilidades perante o povo português, perante o país, de não ter aceito de forma acrítica, submissa, aquilo que é de facto um pacto de agressão. Mas o facto do PCP ter ficado fora dessa negociação não lhe tira legitimidade para criticar exatamente essa falta de negociação, como diz, que houve por parte do Governo? Não, nós não quisemos foi criar equívocos, porque quando se trata de uma negociação, quando se trata de algo, portanto, enfim, com vista à construção de um resultado, obviamente o PCP está sempre disponível para essa consideração, designadamente em sede da Assembleia da República, como é conhecido, o Partido Comunista Português tem sempre uma posição de, obviamente, de crítica, mas também de proposta. E o grande problema que se colocava ali, para além da questão da legitimidade dessa entidade estrangeira, era também saber que íamos um pouco ali compor o ramalhete. Porque a verdade é que não negociaram, portanto, enfim, o governo PS, com a colaboração do PSD e do CDS, não negociaram coisa nenhuma. Não negociaram. Portanto, ainda hoje estou para ouvir, por parte desses três partidos, dizer assim, não, nós conseguimos isto, aquilo ou outro. Não. Parece, no entanto, que apesar da falta de negociação, como diz, era indispensável que Portugal tivesse pedido o apoio como o fez. Naquelas condições é evidente que não, porque isso vai condicionar o nosso futuro coletivo. Isto não é um dramatismo exagerado, mas aquilo que é dramático deve ser dramatizado. Porque, obviamente, todos os portugueses percebem que podíamos, num quadro de uma circunstância difícil, e tivemos momentos históricos onde isso aconteceu, em que era necessário ficar hoje pior para ficar melhor amanhã. Esta é uma perspectiva, enfim, que se podia discutir. Mas o grande problema é que o povo português está a sentir cada vez mais estamos hoje pior para ficar pior amanhã, portanto, ou no futuro próximo. E este é o grande problema, portanto, porque estes sacrifícios não vão levar a lado nenhum. Mas o que lhe pergunto diretamente é, na altura, entre pedir o apoio e não pedir o apoio, Portugal tinha alguma alternativa? Não, Portugal era condições para tentar renegociar, portanto, a dívida, encontrar fontes de financiamento alternativas, e aliás apontámos uma ou duas soluções. No imediato, eu insisto muito nesta ideia. Portanto, as nossas propostas eram para o plano imediato, tendo em conta o sufoco que se verificava. Infelizmente, enfim, essas medidas não foram consideradas. A questão da renegociação da dívida, portanto, enfim, quase que nos ofenderam por termos feito esta proposta no dia 5 de abril, mas a verdade é que hoje começa a verificar-se o seguinte, é que nós não vamos poder pagar, não é dizer não pagamos, repare, temos aqui alguma diferença em relação ao... Não é, portanto, aquilo que é dívida legítima, eu acho que o Estado português deve assumir essa responsabilidade. Já não mesmo em relação à dívida ilegítima. Mas, quando chegar o momento de não podermos pagar, o que é que vai acontecer? Um perdão da dívida é? Calculo que esteja de acordo com as palavras de Pedro Passos Coelho, que afirmou recentemente que vai tentar uma renegociação da dívida até ao final do ano. Não, portanto, ele vai tentar renegociar, uma nova tranche, que é uma coisa diferente da renegociação da dívida. Portanto, eu creio que é preciso separar, portanto, essa questão, porque essa ideia de reestruturar, portanto, a dívida, dirigindo mais uma tranche, outra vez, em nome das empresas públicas para a banca, portanto, é uma falsa solução. Porque, e eu insisto nesta ideia, nós, quando fazemos a proposta de renegociação da dívida, não vemos, enfim, que seja um processo como quem deixa a Avenida da Liberdade, é evidente. É um processo com dificuldades, com obstáculos muito grandes. Mas, como credores, ainda temos alguns direitos, assumindo perante, enfim, aqueles a quem devemos, aliás, como devedores, obviamente, perante os credores, nós temos direitos. Agora, por exemplo, o caso da Grécia, o que vai acontecer com este perdão da dívida é a diferença entre um país soberano procurar renegociar, enfim, as dívidas que tem, procurando manter a sua soberania, ou então aceitar, portanto, um regime em que praticamente é um país colonizado como aquilo que pretendem fazer na Grécia. Nós já voltamos à conversa. Estamos à conversa com Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português. O Grandes Negócios parte agora para um breve intervalo. Voltamos já a seguir. Até já.